E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, eu trabalho como psicólogo clínico, eu te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast e eu espero que esse episódio seja útil. Esse episódio é destinado para você que tem o desejo de se destacar em algum trabalho, seja ele um voluntariado ou até mesmo no seu trabalho normal, para você que é líder e precisa liderar, para você que quer buscar novos líderes, né, no seu trabalho ou nos seus eventos, naquilo que você se propõe a fazer. E eu começo esse episódio contando uma experiência que eu tive há alguns dias, porque eu pude participar pela primeira vez de um campeonato de CrossFit aqui em Barcelona. Talvez você não conheça nada de quem eu sou, mas praticar o esporte CrossFit é algo constante na minha vida há pelo menos 11 anos. E eu sempre estive envolvido nos eventos de CrossFit, seja tentando ser um atleta, o que claramente não rolou, mas depois participei como staff, ajudei, né, dando pitaco ali nas organizações, como juiz várias vezes, até que um dia foi me dada a oportunidade de narrar um campeonato. E aí eu encontrei o meu lugar, talvez assim, dentro do evento de CrossFit, a parte que eu mais gosto realmente é estar ali com o microfone na mão e fazer a narração do evento. É, Bom, isso eu fiz muito no Brasil e desde que eu estava aqui em Barcelona eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em um evento de CrossFit. E aí eu lembro que há um ano atrás eu fui a esse campeonato, que é chamado o Odcelona, e aí, assistindo aquele campeonato eu pensava, eu quero participar desse campeonato de alguma maneira. E depois de um ano eu consegui entrar como juiz do campeonato e tive um prazer imenso, assim. É, Já começo dizendo que foi a primeira vez que eu arbitrei assim atletas de elite mesmo, foi a primeira vez que eu tive num campeonato que está sendo transmitido ao vivo ali, o streaming é algo grandioso, né, do ponto de vista do tamanho do campeonato, né, é, e e aí eu fiquei ali, né, durante o campeonato pensando em várias coisas, né, especialmente sobre a nossa postura quando a gente está dentro de um evento, que a gente está servindo as pessoas, que a gente está como voluntário, né, trabalhando, seja ganhando, seja não ganhando, não importa. Será que tem alguma postura que a gente pode fazer que nos ajuda a nos destacar e a cumprir o serviço de uma maneira que seja eficaz e boa para todas as partes, para nós mesmos e para as pessoas que nós estamos servindo? É claro que não só esse evento me fez pensar nisso, mas ao longo da minha jornada eu participei de inúmeros eventos, eu organizei centenas de eventos, isso porque trabalhando como pastor de igreja durante anos da minha vida, realizar eventos era uma prática normal para mim. Então, e não só organizar, mas também me voluntariar e participar de eventos, eu fiz isso durante toda a minha vida, tenho muito tempo de experiência nisso e por isso eu pensei em 5 posturas que ajudam a gente a se destacar realmente. E enquanto líder, eram posturas que eu buscava em pessoas para trazer para cargos mais altos. Ou seja, não apenas é uma postura que eu busco ter diante de eventos assim, mas também enquanto líder eu buscava pessoas que tinham essa postura para trazer essas pessoas para cargos mais altos. Por isso eu espero que seja muito útil para você e você possa aprimorar aí as suas habilidades, suas skills, para você se destacar no que é que você se propõe a fazer. A primeira postura que eu acredito ser essencial para a gente se destacar em um trabalho é a fidelidade. Fidelidade é essa ideia de você, uma vez que você prometeu algo, você cumprir. Você ser fiel é você dizer assim, olha, eu estou aqui e vou fazer exatamente aquilo que você espera que eu faça. Eu sou fiel, eu honro o compromisso. É essa ideia de que eu atesto com fé aquilo que eu disse. Lembrando que a gente é conhecido muito mais por aquilo que a gente cumpre do que por aquilo que a gente promete. Eu tenho certeza que você pode refletir aí ao seu redor, tem muito mais gente que promete do que realmente cumpre aquilo que promete. E nós somos conhecidos por aquilo que a gente cumpre, não por aquilo que a gente promete. E nesse sentido, uma vez que você se propõe a fazer algo no seu trabalho, é muito importante que você realmente faça, porque é isso que vai
te dá esse atestado de que você é confiável. E veja bem aqui, a palavra confiança ela cabe bastante. Se nós somos pessoas que prometemos muito e não cumprimos, o outro tem muita dificuldade em confiar na gente. É aquela história de que a pessoa fica contando mentira o tempo todo. Quando ela conta uma verdade, essa verdade vai ser tomada como mentira também. Então, não só um problema para o outro, mas é um problema psicológico que você pode desenvolver. Uma vez que você promete e não cumpre, qual é a mensagem que você manda para você mesmo, para o seu self, para o seu cérebro, para a sua psique? É que você não é confiável. Então, a sua segurança em si mesmo, a sua autoestima pode cair drasticamente e isso pode trazer inúmeros problemas para você. Por isso que a fidelidade é uma postura que te destaca. Porque quanto mais você cumpre aquilo que você faz, mais seguro você é, mais você confia que você realmente é capaz de fazer algo. A fidelidade, ela é uma força que ela ancora as nossas escolhas e nos protege do impulso de desistir. Veja bem, fidelidade é uma força que nos protege do impulso de desistir. Porque é claro que a gente, no trabalho, em qualquer serviço, até porque exige da gente trabalhar, a gente tem vontade de desistir, mas é justamente a postura da fidelidade que nos protege desse impulso de desistir. Uma vez que você fala, nossa, eu não quero ir, não vou fazer isso, é essa postura de ser fiel àquilo que você prometeu que te protege de você desistir. Essa ideia da fidelidade é um compromisso com algo maior que você. E isso é muito profundo. Veja bem, você se propõe a ser voluntário em um evento desse tamanho. E aí você está trabalhando até as 10 da noite, chega na sua casa às 10h30, vai dormir 11, 11h30. E no outro dia você tem que estar às 7h30 da manhã lá. E foi isso que aconteceu nesse evento. E do ponto de vista físico, na hora que eu acordei, eu falei, meu Deus. E eu já estava cansado fisicamente. No primeiro dia pro segundo cansa, do segundo pro terceiro mais cansado ainda. E essa ideia da fidelidade de dizer, não, mas eu prometi, então eu tenho que estar lá, né? E assim, não tem negociação. O fiel, ele é fiel. Então, se você é fiel a algo, você realmente se comprometeu com algo maior que você. E isso é muito importante também para você mesmo, para você falar, cara, isso aqui é algo que eu quero, e acho que passa por essa ideia de que você desejou estar ali. Então, uma vez que você quer estar em algum lugar, quer servir a alguma coisa, tem um desejo seu profundo. Então, seja fiel àquilo que você prometeu. Eu tenho certeza que isso traz um benefício enorme, porque uma vez que você é confiável, isso aumenta a confiança dos outros, mas também a previsibilidade. Então, imagina que você está trabalhando em algum lugar e você é fiel. Se eu sou o seu chefe, se eu sou o seu líder, é previsível que eu possa contar com você. Então, é aquela história assim, eu lembro de fazer planilhas, né, quando eu estava trabalhando na liderança, e eu ia fazer um evento e eu pensava assim, eu preciso de alguém que faça algo que é muito difícil ser feito. Com quem eu posso contar? E na minha cabeça automaticamente viam pessoas muito fiéis às suas promessas. E eu falava, poxa, com essa pessoa que eu posso contar, porque isso aqui é essencial que aconteça nesse evento. É essencial que aconteça nesse trabalho. Então, se essa pessoa vai estar ali, eu descanso. Ou seja, é previsível, a minha confiança e previsibilidade sobre essa pessoa aumenta. Por isso que essa postura é essencial e eu começo com ela. É impossível você se destacar se você não tiver um certo grau de fidelidade com aquilo que você se propõe a fazer. Isso aqui a gente poderia falar também, até mesmo para relacionamentos e outras coisas, mas no caso aqui eu espero que você entenda que estar em algum trabalho exige de você uma fidelidade, e isso é um requisito básico se você quiser crescer. Só para, antes de passar para o segundo, lembrar que quanto mais você reforça essa ideia da segurança, mais você reforça a sua identidade. Isso é muito importante do ponto de vista psicológico. Você saber que você pode contar com você.
Você é alguém confiável, você é alguém seguro. Então, primeira postura, fidelidade. A segunda postura é disponibilidade. E disponibilidade vem dessa ideia do estar pronto. A fidelidade a disponibilidade é essa ideia de que eu deixo as coisas prontas, elas estão disponíveis, ou seja, vamos trabalhar com a ideia do eu estou pronto. O disponível, ele está sempre pronto. E eu, assim, para mim, pensando na ideia de trabalhar, a pessoa que está disponível é muito bom a gente contar com ela, porque assim, porque demandas urgentes acontecem, porque as coisas mudam rapidamente, porque lembra que nem todo mundo é fiel e nem todo mundo está disponível. Tem gente que não aparece e tem gente que dá o famoso migué, ou seja, na hora que tem que fazer o que tem que fazer, some, não está disponível, está indisponível. Sabe quando você liga para alguém e aí aparece ligação indisponível? É terrível, porque a pessoa, como que você acessa ela? Não tem como. E a pessoa que está disponível, que diz eu estou pronto, nossa, essa pessoa ajuda demais um evento. Um exemplo claro aconteceu aí no campeonato. A gente estava lá e faltaram algumas pessoas tiveram acidentes, acontecem coisas. E aí eu vi que o líder que estava com a planilha fazendo a escala dos juízes, ele estava o tempo todo ali, nossa, mas que eu coloco aqui, eu percebi que isso gerava uma tensão nele, veja bem, gerava um desconforto em ter que fazer e refazer toda a planilha. E aí no primeiro intervalo que eu tive, assim, era a primeira vez trabalhando com ele, eles não me conheciam. O primeiro intervalo que eu tive com ele, assim, eu cheguei e falei, olha, eu sei que você não me conhece, mas eu estou disponível, se tiver que entrar na arena às 8 da manhã e sair às 10 da noite, conta comigo. Então, assim, viu um buraco aí de juiz e não é um momento em que eu já estou previamente escalado, eu tô pronto. É essa postura que é a disponibilidade, é estar pronto para aquilo que precisa ser feito. E nesse sentido, o disponível, ele também está flexível a fazer até coisas que não estão na alçada dele. E isso é ótimo do ponto de vista de alguém que quer se destacar. Trabalhando, né, ao longo da jornada com pessoas que são disponíveis, é fantástico. Eu lembro, isso era crucial para o meu processo de encontrar líderes. Eu precisava de gente que estivesse disponível, porque na demanda que eu organizava na igreja, poxa, de final de semana eu precisava das pessoas, né? Então de sexta, sábado, domingo, como é que eu vou trabalhar com alguém que nunca aparece? Ou que toda vez que eu pergunto, mas você pode fazer isso? Ah, não posso porque eu tenho um compromisso, porque eu já sou fiel a um outro lugar. Ou seja, eu estou disponível para aquilo lá, não para isso que eu estou aqui. Então, para mim, esse valor da disponibilidade é absolutamente crucial se você quiser um destaque. Isso te ajuda, essa disponibilidade. Claro, a gente está falando aqui de trabalhar, e todo trabalho em algum momento ele vai esbarrar no outro. Se você trabalha alguma coisa, é para alguém. E é muito interessante, quanto mais a gente está disponível para alguém, melhora o nosso bem-estar, porque essa postura da disponibilidade é uma postura de servir ao outro, é uma postura de dizer eu estou pronto para você aqui quando você precisar. E isso, de alguma maneira, na minha concepção, nos afasta do egoísmo. Ou, para usar aí conceitos tão falados, né, nos afasta do narcisismo. Se eu estou disponível para o outro, ou seja, se o meu bem mais precioso, que é o meu tempo, está disponível para você, tem uma mensagem muito clara de dizer assim, olha, eu sei que eu sou muito importante, mas nesse momento eu me reduzo para te servir, ou seja, eu me coloco à sua disposição. E tem uma teoria que é a teoria da troca social, essa é uma teoria da psicologia social, ou seja, quando eu ofereço tempo, quando eu me disponibilizo para alguém, isso cria a tendência de retribuição, ou seja, o outro começa a reconhecer e gera no outro uma reciprocidade. Então vamos pensar na pessoa que quer se destacar no seu trabalho.
Se você tem a postura de estar sempre disponível, isso vai gerar esse valor da troca social no outro, ele vai querer te retribuir. Então, quando ele pensar, eu preciso destacar alguém, é seu nome que vai estar lá, porque você está sempre disponível. E assim, uma teoria minha, teorias da vida, né, e ao longo da jornada aprendendo, é que a gente precisa aprender a falar mais sim do que não. Nossa, como eu vejo gente que fala não pra tudo, nunca tá disponível pra nada, até quando gosta da coisa, sempre, eu tenho que ver, sabe? E essa é uma postura que, aqui assim, a gente precisa falar não pra muita coisa, mas nesse sentido de quando a gente realmente está disponível, isso traz tantas oportunidades para você que você não faz ideia. Eu acredito que a minha disponibilidade me levou a lugares além do que eu sonhei. Além do que eu sonhei. Essa ideia do falar sim, falar mais sim do que não, me fez viajar para outros países, por exemplo. Me deu empregos. Eu tenho histórias e histórias, e talvez eu vou compartilhar aqui pelo menos uma ou duas que tem a ver com esse lance da disponibilidade. Eu trabalhei muito tempo num acampamento chamado Jovens da Verdade, que é incrível, lugar que eu adoro. E eu lembro que eu tinha um desejo muito grande de ir até esse acampamento, mas eu não tinha tido a oportunidade até então. Até que surgiu uma vaga na equipe e tinha que fazer um trabalho e aparentemente esse era um trabalho que nem todo mundo queria fazer, porque você tinha que ficar o tempo todo, quando tá todo mundo reunido feliz, lá, divertindo, você tinha que estar fora desse ambiente, fazendo algum... no caso era decorar os ambientes, então assim, as pessoas se deslocavam até o ambiente, elas tinham que chegar lá e o ambiente tinha que estar decorado, tinha que estar pronto. Tinha que estar pronto. Então precisava de alguém que estivesse disponível para não participar de quase nada e tivesse sempre antes ou depois, né, de quando o evento acontecesse. Então tinha uma dificuldade. E aí eles estavam buscando alguém que tivesse, né, disponibilidade e experiência nisso. Olha, confessando aqui e usando de toda a minha sinceridade, experiência zero. Agora, disponibilidade 100%. E falei, tô aqui, sim, mas sabe fazer decoração? Claro que eu sei. Poxa, se tem uma coisa que eu sei, fazer decoração. E aí, enfim, montamos uma equipe, né? E aí, claro que coloquei pessoas que sabiam fazer uma decoração melhor do que eu. Consegui pessoas disponíveis e que sabiam fazer, e fomos juntos. E isso foi a minha porta de entrada nesse acampamento. Ou seja, falar sim, mesmo que eu não soubesse, mas até chegar lá eu descobri como fazer esse negócio. E foi isso que me deu a oportunidade, por exemplo, de ser líder do acampamento em certa altura da minha vida. É esse dizer sim, é essa disponibilidade que foi me dando oportunidades. Uma outra vez também eu estava trabalhando numa ONG e aí perguntaram lá quem é que sabia falar espanhol para conduzir um grupo, traduzir um grupo, uma viagem para Colômbia. Quem que está disponível nessa data e fala espanhol? Eu. Tô pronto. E eu lembro que as pessoas já me conheciam ali no trabalho. E todo mundo olhou para mim e falou, mas você fala espanhol? Sim, hablo. Olha, sinceramente, né, se alguém te oferecer uma oportunidade e você não tiver certeza que você pode fazê-la, diga sim. Depois você aprende como é que você faz. Eu tinha um tempo para aprender espanhol. Inclusive foi quando eu comecei a fazer o Duolingo. Aliás, faz 2.200 e 300, sei lá, dias que eu faço Duolingo todos os dias. Foi assim que eu comecei a aprender a falar espanhol. E até chegar a data da viagem, eu já sabia falar minimamente espanhol. Fiz um curso chamado La Casa de Papel, um outro chamado Narcos e bala, bom pra cima. Por supuesto que eu hablo espanhol, agora vivo aqui. Então foi nesse movimento de me disponibilizar que eu tive a oportunidade de conhecer um outro país, e isso me levou para lugares ainda maiores, me conectou com gente incrível. Eu tenho histórias e histórias e histórias dessa viagem que eu poderia passar horas contando. Então essa é uma postura que nos destaca, e não só nos destaca, mas nos impulsiona para possibilidades infinitas. A gente não faz ideia das oportunidades que a gente pode ter a partir de dizer sim. Então essa é a segunda postura, disponibilidade. Eu espero que você se coloque disponível aí
para trabalhar e servir as pessoas naquilo que você está fazendo. A terceira postura, essa aqui é um xodó meu, assim, que é ser ensinável. Eu fiquei pensando, né? Eu gosto muito de trabalhar as palavras. Eu ia usar a palavra ensinabilidade, mas, gente, sério, por mais que a palavra seja correta, que tá feio, né? Ensinabilidade. Vamos lá com ser ensinável. Eu já falei aqui nesse podcast, inclusive tem um episódio inteiro a respeito de lifelong learning, que é essa ideia de você aprender ao longo da vida e o tanto que a postura de alguém que é um eterno aprendiz é positiva para quem nós somos, para a nossa saúde. Uma pessoa que está o tempo todo aberta ao aprendizado, ou seja, ela tem esse aprendizado ao longo da vida, ela desfaz a rigidez cognitiva, ela se torna flexível, isso melhora a nossa neuroplasticidade, isso previne doenças. Então, uma vez que você tem essa postura de estar aberto realmente ao aprender, isso ajuda demais você. Primeiro, ajuda a sua humildade de dizer eu não sei tudo, te coloca num lugar onde você está aberto ao aprendizado e olha só como é positivo, ao longo da sua vida você tem a possibilidade de aprender realmente coisas incríveis e te ajuda psicologicamente. E talvez você fale assim, mas eu sei mais que o meu chefe, eu sei mais que o líder, por exemplo. Tudo bem, mas você não é o chefe dele nem o líder dele, então talvez você tenha que ouvir o que ele tem a dizer e estar aberto a entender a maneira que ele quer ou ela quer que você trabalhe. E é essa postura que vem junto com esse ser ensinável, uma postura de humildade. E isso faz com que você seja ainda mais confiável. E, por exemplo, eu estou há 11 anos arbitrando no meio do CrossFit. Já fiz um curso da CrossFit de arbitragem. Tenho inúmeros amigos coaches. Muita gente acha que eu sou coach de CrossFit porque eu fico lá dando umas dicas ou outra, porque eu gosto, eu estudo, é um esporte, eu adoro. E aí tinha um padrão ali no campeonato que não era o padrão que eu aprendi e que normalmente acontece. E basicamente é o seguinte, os atletas tinham um período para cumprir um certo movimento e geralmente o que acontece nos campeonatos que a gente aprende é que se o atleta começa o movimento antes do último segundo desse tempo previsto, ele tem a possibilidade de terminar o movimento e a gente valida isso, correto? Correto. De repente chegou o chefe lá e falou, isso está proibido. O atleta tem que cumprir até o segundo zero ali. Pum, zerou o cronômetro. Se ele estiver terminando o movimento, invalida. E na hora eu fiquei desconfortável. Falei, mas não é o que eu aprendi. Isso não é, mas é a maneira que eles gostariam que eu aprendesse e fizesse. E assim está. Eu sou ensinável, vamos fazer. Essa é a postura. Você já teve a possibilidade de conversar com o sabichão, com aquela pessoa que sabe tudo, que não tem nada a aprender, que sempre sabe mais do que você? Se você já teve, do fundo do coração me diga, é agradável trabalhar com essa pessoa? É agradável conversar com essa pessoa? Sério, porque o sabe tudo, ele se torna um chato. O sabe tudo é insuportável. E aqui, falando um pouquinho a respeito, até para além da postura que te destaca, ser ensinável te destaca, o Freud ele vai entender que só tem análise se você estiver disposto a aprender. Ponto final. Ou seja, só faz terapia aquele que está disposto a aprender sobre si e sobre o outro. Eu ouvi uma vez um amigo falando a respeito de uma outra pessoa, falando, cara, não tem diálogo, porque tudo que eu falo pra outra pessoa, a pessoa fala, quem é você pra me falar? Eu aprendi não sei o que lá. Quem é essa pessoa aí? Pô, vem lá, vem o próprio Freud e fala, mas você, isso aqui te faz bem. E ela fala assim, mas quem é esse cara aí? Porque eu não acredito nisso. Ou seja, aquele que não é ensinável, não é destacado. Ponto final. Me veio um insight aqui. A palavra ensinar vem da ideia de ensinar, ser marcado com um sinal. É marcar com um sinal.
Então, olha que coisa louca. Quando a gente destaca, né, algo, quando a gente destaca, a gente põe um sinal nessa pessoa. Aquele que é ensinável, ele tem um sinal sobre si. E que bonito, isso chega a ser poético. Ou seja, uma vez que você é uma pessoa ensinável, isso pode te levar a crescer e se destacar em qualquer coisa que você queira fazer. E ponto final. Veja bem, a gente está falando de uma postura que ultrapassa a ideia desse destaque. Ela melhora a sua qualidade de vida, como eu disse do lifelong learning. Essa mentalidade de crescimento, ela te torna sempre resiliente, ela vai ajudar a sua criatividade. Só mais uma história só. Eu lembro uma vez que eu vi um grande pastor, um senhor de idade, assim, que eu respeitava demais, ele já faleceu. E aí, enfim, eu fui até a igreja dele e vi ele sentado, não era ele que ia pregar. E subiu no púlpito uma pessoa que aparentemente era jovem, eu falei, nossa. E aí o cara começou a falar, eu julguei na hora, falei, E eu olhei para esse senhor de idade, ele estava anotando coisas, aprendendo coisas. Eu não sei o que ele anotou. Talvez ele tenha aprendido até com o erro da outra pessoa, não importa. Mas aquela postura de ser ensinável mexeu comigo e a partir daí eu falei, pô, realmente, essa postura de dizer, achar que eu sei mais, ela não vai me levar a lugar nenhum e eu luto contra isso. Porque, e na verdade, essa é uma conversa que eu sempre tenho, não sei nada, só sei que nada sei. A real é que aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa. Então, essa postura da gente estar sempre aprendendo, né? A gente precisa ter essa postura. Se você quer se destacar, esteja aberto a aprender algo novo, ainda que seja a maneira do que as pessoas trabalham e querem que você cumpra o que tem que ser cumprido ali. Próxima, networking. Networking. Talvez esse seja o meu xodó, porque é onde eu acredito que as coisas realmente acontecem. Gente, quem é visto é lembrado. Ponto final. E quem não é visto não é lembrado. Se você não se conecta com as pessoas, vai ser muito difícil você se destacar em qualquer coisa. Gente, nós somos seres comunitários. Quando a gente pensa em trabalho, a gente está trabalhando para alguém. A gente está trabalhando com alguém. A gente está trabalhando no meio das pessoas. E o networking é crucial. A postura de fazer networking intencionalmente é crucial para você se destacar. E muita gente fala assim, poxa, mas eu sou introvertido. Ah, eu sou tímido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Uma coisa é a gente ser introvertido, ser tímido. A gente talvez não tenha que fazer amigos em todos os lugares. Essa minha ideia do I have friends everywhere, isso é meu. É pessoal. Mas as pessoas, mesmo tímidas e introvertidas, ainda são seres comunitários, ainda são seres que têm contatos. Então, é importante intencionalmente você dizer, olha, tudo bem, prazer, eu sou fulano de tal, tô aqui, disponível, tô pronto, vou fazer o que tem que fazer, me ensina. A gente precisa colocar a nossa cara ali para que as pessoas nos conheçam. E aí, veja como que o networking ele é importantíssimo. Como eu disse lá do acampamento, né? Eu entrei por um lugar que era uma porta de entrada e para chegar a essa liderança demorou. Eu fui, né, subindo ali nas etapas. E quando eu cheguei na liderança, eu falei assim, tá, e aí? Você sabe fazer? Aí eu pensei, cara, saber, eu não sei muita coisa aqui não. Mas eu conheço quem sabe. E aí eu montei o Dream Team, a equipe dos sonhos. Eu falei, tá aqui. Meu valor ele não vai ser determinado pelo que eu sei, mas pelas pessoas que eu conheço. E eu montei um timaço. Então, por exemplo, eu sou terrível na organização de tabela, de planilha. Cara, faço, mas... Só que eu tenho um amigo ali que estava inserido naquele meio que eu falei, esse cara é perfeito para isso. Então, ó, você faz isso. Nossa, aí tinha uma outra função que eu precisava de alguém muito rigoroso com o tempo, mais que eu. Falei, preciso de alguém. Pô, você vai ser o fulano que vai fazer isso. Ou seja, a minha capacidade de liderança foi, na verdade, usar o meu networking e trazer as pessoas certas. Então, para mim, isso é crucial. E, mais uma vez, é no networking que a gente se destaca. Porque as pessoas, quando elas nos conhecem, elas lembram da gente, elas estão nos vendo.
A gente está sendo assistido o tempo todo, quer você queira, quer não, introvertido ou extrovertido. As pessoas estão observando a gente. Então por que não fazer isso, fazer que elas nos observem, mas saibam que a gente é? É simples, é só a gente ir lá e se apresentar, não tem muito segredo. Ah, mas eu tenho vergonha. Meu, tudo bem, prazer, eu sou fulano. E aí, tá gostando do evento? Faz uma pergunta e ouve. Não, sabe? Não tem muito o que jogar, né? Senão fica até muito azeitona na empadinha. O negócio é simples, é só ir lá e conversar. Eu te digo uma coisa. Nesse campeonato, essa ideia, como eu tenho essa habilidade e eu sou extrovertido, eu tenho essa habilidade de comunicação, eu trabalho com isso, eu faço intencionalmente, mas de verdade, eu queria me conectar com o máximo de pessoas possível ali, porque eu gosto da conexão. Então assim, eu não tô falando para você fazer um networking aqui, algo assim que é o social climber. Não sei se você já ouviu esse termo, que são as pessoas que vão se conectando só com aquelas que estão superior para ir puxando ela pra cima, né? Então fica até aquela coisa forçada do famoso puxa-saco, baba-ovo. Não, a ideia aqui é você fazer um networking, se conectar, e sim, se conectar com quem é importante, pelo menos se apresentar e para ver o que acontece. Então, por exemplo, posso contar o que aconteceu aí no Barcelona. Eu cheguei mais cedo porque eu queria ver a galera. E aí me jogaram lá para conversar com uma mulher. Pô, eu conheci, eu mal sabia que o cargo dela, não sabia quem era, mas me conectei com ela. E depois que eu fui ver que a mulher, super importante ali. Então eu falei, opa, uma conexão muito legal. Isso veio aleatório. Por outro lado, eu sou narrador, eu queria me conectar com os narradores. E aí tinham 4. Aí eu falei com e aí essa pessoa, legal. Mas vi que dali não ia, porque não era a pessoa certa. Me conectei com a outra, também não era. Me conectei com a outra, também não era. Faltou um. Aí eu falei, é ele. Aí porque a pessoa falou, mas tem que falar com o fulano. Aí eu falei, vou falar com o fulano. Aí eu cheguei e falei, cara, e aí, beleza? Já falei com todo mundo, menos com você. Eu sou o fulano, eu faço isso no Brasil, nananã. Network foi feito, ele falou, cara, me mandou uma mensagem, e eu falei, mas manda agora. Peguei, no primeiro momento que eu tive a oportunidade, tá aqui, pegamos, trocamos o número, e tá aí. Vou narrar? Não sei, mas o meu networking tá feito, ou seja, ele sabe quem eu sou, ele viu o meu rosto, eu falei o que eu faço, e pronto. O que vem a partir disso? Galera, não sei. Mas se você quer se destacar, intencionalmente você vai precisar se colocar em direção ao outro. Eu sempre tento trazer aqui um benefício psicológico. Qual é o maior benefício da gente ter contatos? Ouve meus episódios sobre comunidade, sobre amigos. É que quanto mais a gente está conectado com as pessoas, melhor a gente vive. Melhor. Simples assim. Eu falo para adolescentes, cara, jovens que começam a fazer estágio. Olha, eu acho que mais importante do que você aprender o trabalho em si é o network que você faz ali. Porque se você está no estágio, você é adolescente, jovem, adolescente, você entrou no estágio e você se conecta com gente graúda, pessoas lembram de você, olha, isso vai valer muito no final. Pode ser que você nem faz tão bem as coisas, mas quem você conhece pode falar, vem cá, e te levar para lugares incríveis. Então pega essa dica aí, beleza? Por último, e esse aqui eu coloquei como algo assim que eu percebo que vale a pena a gente se esforçar, que é o entusiasmo. E quando eu descobri o que significa a etimologia da palavra entusiasmo, isso ficou no meu coração, assim, eu falei, caramba! Entusiasmo, a palavra entusiasmo vem de entheos. E sabe o que significa isso? É ter um Deus dentro de si. Olha que bonito isso. E veja bem, se as pessoas entusiasmadas, elas não são inspiradoras, motivadoras, dá gosto, a gente se sente bem perto de quem tem entusiasmo, a gente fala, caramba, isso é legal demais. E para mim, uma pessoa que quer se destacar em um trabalho, uma pessoa sem entusiasmo não realiza nada. Como é que a gente quer fazer um
um trabalho com cara fechada, com desgosto. Meu Deus, não dá pra destacar uma pessoa que faz tudo amarrado, faz tudo reclamando, faz tudo sem um Deus dentro de si, entendeu? É muito bom trabalhar com quem é entusiasmado, é maravilhoso, a verdade é essa. E eu, assim, eu sei que eu sou um cara emocionado, eu sei que eu sou um cara empolgado, eu sei que eu sou um cara entusiasmado. Até porque a minha fé me leva a acreditar que sim, tem um Deus dentro de mim. Então, esse Deus que habita em mim é alguém que faz as coisas com paixão, com amor. Então, se eu sou o juiz, se eu sou o árbitro, eu vou fazer isso com muito entusiasmo, até mesmo quando eu tenho que falar, não, você está errado. Mas é com vigor, com energia, com paixão. Porque eu entendo que quando a gente trabalha com entusiasmo, a gente realiza melhor as coisas. Então essa ideia de ter entusiasmo, veja bem, você já se propôs a fazer o trabalho, você já se voluntariou, você é fiel, você é ensinável, você está disponível, você está fazendo networking, meu, você já está lá, faz, mas faz com paixão, faz com, sabe, com vontade. Então, cara, sinceramente, assim, como que a gente não destaca alguém que está entusiasmado? Como é que a gente não lembra de alguém que faz as coisas com vontade? Alguém que faz as coisas com vontade é alguém que está muito conectado com o presente. E aqui eu já falei várias vezes que estar conectado com o presente, ou seja, quanto mais você está engajado com aquilo que você está fazendo, mais gera emoções positivas e bem-estar. A psicologia positiva vai falar do flow, que é esse estado de engajamento que você está ali, que até a noção do tempo fica desconexa, fica relativa, porque você fica num estado de alegria, de felicidade, de paixão. Olha o tanto de emoção positiva, olha como é que essa palavra traz essas emoções positivas, e isso gera na gente bem-estar. Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, a gente está feliz, a gente está fazendo o que precisa ser feito. Então, o entusiasmo para mim é um fator crucial para destacar alguém. Porque se eu estou numa posição de liderança e vejo alguém servir com esse entusiasmo, ainda que essa pessoa não seja tão boa, talvez valha a pena chegar perto e falar, cara, e aí, tá disposto a aprender? Eu te ensino melhor, hein? Eu prefiro você do que aquele de cara amarrada. Ponto final. Ponto final. Então, a ideia do entusiasmo não é você ter um personagem, mas é você aprender a desfrutar daquilo que você está fazendo. Você já se colocou à disposição. Acho que esse é o lance, cara. Você já se colocou à disposição, faça, mas faça com alegria. Para mim, tá ali no evento, eu estava muito feliz. Aliás, eu estou feliz até agora. Conversando com as pessoas que eu vi lá e que eu me conectei, né, eu ouvi esse feedback, as pessoas falando, cara, você estava muito feliz, você parecia muito feliz, e eu falei, sim, eu tava, saca? Porque é muito legal fazer isso, é muito legal ser parte dessa comunidade, tem um Deus dentro de mim que se alegra, sabe? Então, e é muito legal quando você tem um encontro entre dois entusiasmados, né? Aí tem que rolar o namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, porque, olha, é uma postura incrível. Então, eu finalizo aqui dizendo que vale a pena, se você quer se destacar em algo, vale a pena você pensar nessas 5 posturas. Mais uma vez eu apelo que isso não seja algum personagem, viver com uma máscara e você volta para casa exausto de sustentar esse personagem, mas fazer isso de maneira natural, permitir que isso seja parte da sua personalidade. Isso vai te ajudar em qualquer coisa que você faça, seja no serviço doméstico, seja no seu trabalho, no voluntariado, seja na liderança. Isso vai te ajudar. E eu repito, são 5 posturas que vale a pena. Se você é líder e está buscando alguém para subir de cargo, aí, um chefe, note se a pessoa tem essas 5 posturas: fidelidade, disponibilidade, ser ensinável, se ela faz network e se ela tem entusiasmo. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia até aqui. Eu te peço para não desligar ainda, nem dar pause, né? Porque eu quero pedir ajuda para você, com muito entusiasmo. Curta esse vídeo aqui no YouTube, especialmente o YouTube é um algoritmo que precisa do curtir, ele precisa do seu compartilhado, da sua inscrição no meu canal.
do sininho que ativa as notificações. Compartilha, se você está no Spotify ou em agregadores de podcast, quanto mais você compartilhar, quanto mais você avaliar o meu podcast, se inscrever como seguidor, mais você me ajuda. E do fundo do coração, eu espero que esse episódio tenha sido útil para você e te ajude a viver melhor. Eu agradeço, estarei por aqui. Se você precisar, redes sociais, TikTok, Instagram, eu sou o Fábio Polotto, então você pode me achar lá, @Fábio Polotto, e você vai me encontrar. E é isso, eu espero que você viva bem, seja feliz, e a gente se vê na próxima. Um beijão.